Continuando nossa aula aqui, vamos ver como funciona o comportamento das soluções caso os solutos sejam iônicos e sofram dissociação, por exemplo. Olá, NaCl. Vamos supor uma solução de NaCl de concentração 1 mol por litro. Na verdade, esse NaCl está dissociado na forma Na+, e Cl-. Como a proporção da dissociação é de 1 para 1 para 1, na verdade, 1 mol por litro do NaCl se encontra na forma de... Olha lá, segue a proporção. Como é de 1 para 1, 1 mol por litro de Na+, mais 1 mol por litro de Cl-. Então, a concentração total de partículas é de 2 mol por litro, porque é a concentração dos íons, a soma das concentrações dos íons. Por exemplo, cloreto de cálcio, CaCl2. Uma concentração de 2 mol por litro dessa solução, na verdade, esse sal se encontra na forma dissociada, em cálcio 2+, e 2 Cl-. Então, aqui a proporção é de 1 para 1 para 2. Então, isso aqui é 2 mol por litro. Como é 1 para 1, aqui seria 2 mol por litro de cálcio 2+, e 4 mol por litro do 2 Cl-. Ah, professor, por que dobrou a concentração? Porque a proporção aqui é de 1 para 2, sempre em mol, certo? Então, a concentração aqui total de partículas em solução seria de 2 mol por litro, mais 4 mol por litro, 6 mol por litro. Olha lá, sulfato de alumínio, L2SO4, 3. Uma solução de meio mol por litro, na verdade a proporção é de 1 para 2 para 3. Então, a concentração total de partículas tem que seguir a proporção em mol. Se é de 1 para 2, então aqui é meio, 1 mol por litro. Se é de 1 para 3, aqui é meio, 1,5 mol por litro. E aí a concentração total de partículas é a soma das duas, 2,5 mol por litro. Então, comparando essas três soluções aqui, se perguntassem para a gente qual apresenta a menor pressão de vapor, a gente tem que olhar sempre a concentração total das partículas. Então, é a solução de cloreto de cálcio que tem a maior concentração, que vai apresentar a menor pressão de vapor, a maior temperatura de ebulição, a menor temperatura de congelamento e a maior pressão osmótica, certo? Então, sempre em relação à concentração total de partículas. Quer ver? Vamos ver mais um caso aqui. Ó. São apresentadas para a gente três soluções. Uma solução de glicose, que é um soluto molecular que não ioniza, então a concentração de 1 mol por litro. Uma solução aqui, que eu chamei de solução 3 de NaCl, 1 mol por litro. E uma solução 4 de cloreto de cálcio, 1 mol por litro. Então, solução 1, 3 e 4. Ficou sem a solução 2, não tem problema. Só para a gente seguir. Então, esse 1 mol por litro de NaCl tem que considerar a dissociação do sal em Na+, e Cl-. A concentração real de partículas seria de 2 mol por litro. Esse 1 mol por litro do cloreto de cálcio, você tem que considerar a dissociação do sal em 1 Ca2+, e 2 Cl-. Então, 1 mol por litro, 1 para 1, 1. E aqui, 1 para 2, 2. Então, concentração total de partículas, 3 mol por litro. Então, qual dessas soluções apresenta a maior temperatura de ebulição? É a solução 4, a última solução. Como ela é a mais concentrada das três, ela apresenta maior temperatura de ebulição, menor pressão de vapor, menor temperatura de congelamento e maior pressão osmótica. Legal? A pressão osmótica a gente vai ver em detalhes um pouquinho mais para frente. Se a gente fosse relacionar essas soluções num gráfico de pressão de vapor, estaria aqui, ó. Vamos ver. Então, as soluções 1, 3 e 4. A solução 1 era da glicose. Concentração 1 mol por litro, ela não sofre dissociação nem ionização. Então, estaria aqui. Seria de maior pressão de vapor, 1 mol por litro. A solução 3, né? A gente não tinha a solução 2, lembra? Tem que ser do NaCl, que é intermediário, que a concentração total de partículas era de 2 mol por litro. E a solução 4 do cloreto de cálcio, de menor pressão de vapor, é aquela de maior concentração. De maior concentração, então seria um total de 3 mol por litro. Legal? Deu para pegar a manha em relação a isso aqui? Então tá bom.
Então, tem mais uma tarefinha para você fazer aqui. Daqui a pouco a gente volta falando de pressão osmótica. Falou então.